Amém, irmãos? Vamos orar pela palavra. Senhor, te agradecemos por essa palavra. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha com o teu poder e com a tua graça, edificando tua igreja. Amém. Amém, irmãos? Chegamos ao capítulo 5 de 1 Timóteo. E esse é um capítulo interessante, porque ele é dedicado especialmente às viúvas. E olhando na nossa sociedade, veja, nós vamos perguntar, peraí, mas que importância que tem de ter um capítulo da Bíblia, numa epístola, que é uma epístola pastoral. Nós temos que entender que Paulo aqui está orientando a Timóteo como que ele deve conduzir a igreja de Cristo, quais são os principais pontos que a igreja tem que atentar. E de repente, veja, ele fala de falsos mestres, fala de doutrinas de demônios, fala da credencial dos presbíteros, fala dos homens orando em todo lugar. E de repente, no meio da narrativa, Paulo começa a falar das viúvas. E quando você olha esse capítulo, olhando para os dias de hoje, ele não parece ter tanto sentido. Por exemplo, aqui, nessa sala, nós temos apenas, se eu não estou enganado, uma viúva. Só que na sociedade romana não funcionava assim. Primeiro, nós temos que entender que na sociedade romana as guerras faziam muitas viúvas. Segundo detalhe, como característica daqueles tempos, havia uma diferença grande de idade entre os cônjuges. Por exemplo, na própria história de Jesus Cristo, a tradição nos conta que José, pai adotivo de Jesus, era bem mais velho do que Maria. Tanto é que na época da crucificação, José já havia partido. Então havia esse segundo agravante. Os homens eram bem mais velhos que as mulheres, o que ocasionava que eles morriam antes. Segundo detalhe, a expectativa de vida era bem menor. Vivia-se bem menos. Não havia antibióticos, não havia um saneamento básico, não havia uma série de hábitos que aumentavam a preservação da vida. Por exemplo, quando nós olhamos os 5 primeiros livros de Moisés, todos os rituais que eram feitos com água, todo o cuidado que era feito dos alimentos, todas as carnes que eram proibidas, o que a gente percebe? Que além daquilo ali apontar para algo maior, além daquilo ali ser uma sombra, nós percebemos vários preceitos de higiene na Bíblia. Por exemplo, na Idade Média se achava que se a pessoa tomasse banho, ela iria adoecer. Por quê? Porque eles diziam que abria os poros e aí os bichinhos entravam. Sendo que a Bíblia falava exatamente o oposto. A Bíblia orientava a lavar bem as mãos, a Bíblia orientava a lavar os pés. Por exemplo, dentro do arraial de Israel, o soldado não podia fazer suas necessidades. Ele tinha que ir para um local fora, as fezes e os excrementos tinham que ser enterrados para evitar uma contaminação. Então nós estamos vivendo aqui numa sociedade onde não se vivia muito. Mais um agravante que havia, não havia sistema social, como existe hoje em muitos países. E as mulheres, nem todas elas, tinham condição de se sustentar. Por exemplo, o caso da nossa irmã Lídia, a vendedora de púrpura, que se converteu em Atos 16. Ela era uma mulher rica, uma mulher de posses. Mas isso não era regra. Então, quando a mulher ficava viúva, automaticamente ela passava a depender da sua família ou da caridade de outras pessoas. Para vocês terem uma ideia, esse problema das viúvas se inicia logo no começo da igreja, no livro de Atos dos Apóstolos, ali capítulos 6 e 7, a instituição dos diáconos. Qual que era o problema? Houve uma reclamação que as viúvas, que eram judias de origem que viviam
mas entre os gregos não estavam recebendo a mesma ajuda que as viúvas que viviam entre os judeus. Então aí os apóstolos instituíram os diáconos para servir as mesas, que era o alimento diário dessas viúvas. Então o que acontece? Havia uma necessidade sim de se normatizar o que ia ser feito de obra de caridade em relação às viúvas. Só que quando você pensar em obra de caridade, alguns pontos são importantes em relação da Bíblia. Veja, a caridade da igreja, ela segue uma ordem bíblica. Primeiramente, nós temos que cuidar da nossa própria família. Segundo lugar, temos que cuidar da família da igreja local. Terceiro lugar, temos que cuidar da família das igrejas próximas. E aí, esporadicamente, você vai cuidar dos de fora. Por quê? Porque é muito importante entender, por exemplo, países como o Brasil, foi varrido por uma coisa chamada teologia da libertação, de um teólogo católico, que inclusive foi excomungado pela Igreja Católica, chamado Leonardo Boff, onde eles colocavam a igreja como uma verdadeira casa de caridade. Irmãos, igreja não é casa de caridade. Igreja não foi levantada para dar sopa para mendigo. A Bíblia, inclusive, diz que quem não trabalha, não coma. Se a pessoa deliberadamente abre mão de trabalhar, se coloca como um pária da sociedade, não é a igreja que tem que ir lá cumprir aquilo. Por que isso é importante? Veja, tanto em fileiras católicas, como em algumas fileiras evangélicas, essa teologia da libertação se infiltrou. E ela se modernizou, trazendo uma outra teologia chamada teologia da missão integral, que nada mais é que marxismo infiltrado dentro da igreja. Sabe aquela história de que a igreja tem que fazer diferença? Veja, não existe um versículo da Bíblia que fala que a igreja tem que fazer diferença. A Bíblia fala que a igreja tem que evangelizar. E os membros da igreja têm que ser luz do mundo e sal da terra. E debaixo da orientação bíblica, nos momentos necessários, aí sim, com critério, fazer essa parte social. Irmãos, até para você dar uma oferta, você deve orar a Deus. Lembra aquele caso que eu contei do pastor Marcos Canoconato, que foi entregar uma cesta da igreja? Tinha 3 marmanjos jogando baralho na porta da casa e tomando cerveja. Gente, isso é mais comum do que vocês pensam. Então, capítulos como esse são considerados capítulos de ouro. Pastor, mas eu tenho uma vontade de fazer um trabalho com os mendigos. Ore a Deus, monte uma equipe, mas vise principalmente o evangelismo. Existe um trabalho muito conhecido do Exército da Salvação, que são os chamados 3 S's, que é sopa, sabão e salvação. Entendeu? Não adianta nada você ir limpo e de barriga cheia para o inferno. Eu conheço pessoas de igrejas modernas que faziam um trabalho junto a mendigos e não pregavam o evangelho. Está fora da visão bíblica. Você pode até fazer. Isso pode ser um dos aspectos, sim. Agora, se dentro da sua igreja tem gente passando necessidade, dentro da sua família, família que eu digo núcleo familiar, pai, mãe e filhos, ou os antecessores, avô e avó, bisavô e bisavó,
que é o que o capítulo vai tratar. Entendeu? Não fala de um primo distante, não fala de um tio distante. Você pode até, entendeu? Tudo com critério, tudo com sabedoria. Então veja, como que você vai levar sopa para mendigo se a sua mãe está vestindo chinelinha havaiana com preguinho prendendo a tira? Entendeu? É o que o capítulo vai tratar. Então tudo com muito equilíbrio, com muito bom senso, com muita sabedoria, sem se esquecer que o principal foco é a salvação de almas. Esse é o foco do Evangelho, esse é o foco da igreja. Entendeu? Esse é o nosso papel. E, inclusive, ser sal da terra e luz do mundo. Amém? Vamos lá. 1 Timóteo 5, versículo 1 diz assim: Não repreendas asperamente o ancião, mas admoesta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, em toda a pureza. Veja, irmãos, quando um pastor vai exortar alguém mais velho, ele tem que ter muita sabedoria. A orientação é que ele faça isso como se estivesse fazendo a um pai e a uma mãe. Não apenas isso. Quando fizer aos irmãos e às irmãs, com toda a pureza. Veja que interessante a orientação de Paulo. Por exemplo, um pastor tem que tomar muito cuidado quando vai orientar alguém do sexo oposto. Entendeu? Nós temos por prática na nossa igreja que nós nunca fazemos aconselhamento de alguém do sexo oposto sozinho. Sempre com alguém do lado. Por quê? Porque pode gerar uma situação de envolvimento emocional e pode gerar um adultério, sim. Então, sempre que eu vou exortar, por exemplo, para vocês, veja, vocês não são pastores, mas como cristãos, nossos relacionamentos, nós pastoreamos uns aos outros. Então, quando você for falar com alguém, siga esses princípios. Se for mais velho, fale com respeito. Se for um irmão, for uma irmã, com toda a sabedoria, guardando os muros de proteção para que nada de errado aconteça. É isso que a passagem está fazendo aqui, está falando aqui. Olha, Timóteo, seja sábio ao aconselhar alguém. Isso é muito importante. E esse princípio serve para nós aplicarmos até nos nossos lares, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges. Porque veja, se com o irmão da igreja, a irmã mais velha, eu tenho que ser respeitoso, quanto mais respeitoso não deveria ser com o meu cônjuge, que convive comigo, conhece todos os meus defeitos e, numa boa, irmãos, no caso da minha esposa, há 31 anos que ela me atura. Então, ninguém tem que ser mais delicado com ela do que eu. Da mesma maneira, quando ela vai falar algo comigo, ela também tem que ser respeitosa. Então, os princípios que estão envolvidos aqui, eles também têm uma aplicação secundária. Por que nós temos tantos problemas? Porque somos estúpidos, porque somos grosseiros, porque somos irados. E toda vez que você vai dar um conselho para alguém, você for irado, você está pecando. Você está tendo uma atitude rebelde contra a palavra de Deus. Só que normalmente, quando isso acontece nas pessoas próximas, eu fecho meus olhos e não quero reconhecer o meu pecado. Então, cuidado, irmãos, grosseria, estupidez é pecado, e pecado grave. Encaixa até no maldizente de 1 Coríntios 5. Alguma pessoa que repetidas vezes é irado, é grosseiro, fala o que não deve, ofende, ela pode ser sim encaixada numa questão disciplinar e serem tomados contra ela todas as atitudes que a Bíblia fala, porque isso é um pecado grave.
Estupidez e grosseria destroem famílias, destroem relacionamentos, destroem lares. Essa semana eu estava falando com uma pessoa, veja, na família dela tem pessoa que fala o que quer, a hora que quer, como quer. A pessoa está ficando sozinha. Porque ninguém é obrigado a aturar mau humor e grosseria dos outros. E as pessoas vão se afastando. Não pense que você vai se dirigir aos outros de qualquer forma e que a consequência não vai vir. Os relacionamentos azedam e o que é pior. Efésios 4, versículo 29 e 30 fala o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas apenas aquilo que serve para a edificação. Eu pergunto, estupidez e ira edifica alguém? Eu respondo, estupidez e ira é pecado contra o Deus Altíssimo e pecado grave. É disso que o texto está falando. Exortar com mansidão, com respeito, com amor. Amém? Versículo 3. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas, se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Olha que interessante, o princípio que eu falei. Veja, nós temos que... O que é honrar? Honrar tem a ver com dinheiro, com proteção. Agora, entendam, eu já vi gente que não passava de um idoso mimado, cheio de capricho, querendo gastar dinheiro onde não deve, administrando mal suas finanças e picando dinheiro. Não é disso que a Bíblia está falando. Um idoso que pica dinheiro tem que ser corrigido em amor. Mas a Bíblia está falando de necessidades como vestuário, necessidades como alimento. A Bíblia está falando de serem supridas as necessidades básicas. Entendeu? Você não é responsável de mandar ninguém para restaurante, mandar ninguém para shopping. Entendeu? Você não é responsável por luxo. O padrão bíblico é o seguinte: tendo que vestir, tendo que comer, nisso dai graças. Esse mesmo padrão se encaixa aqui. Novamente, sabedoria. Por exemplo, eu conheço casos de irmãos que a família deles só picava dinheiro. E esse irmão se sentia culpado porque ele tinha um dilema entre ajudar a família e o comportamento da família. Até que ele teve a graça de encontrar um pastor bíblico que soube orientá-lo mostrando, olha, isso aqui você não pode sustentar, aquilo ali você não pode sustentar. O seu limite bíblico é esse e aquele. Você tem uma vida, você tem uma família, você tem necessidades. Como, por exemplo, eu já vi caso de pais que pegavam o dinheiro que os filhos ajudavam e aí passava parte do dinheiro para filhos que viviam uma vida dissoluta, uma vida sem regras. Isso é mais comum do que nós pensamos. Por isso que é importante orar. Por isso que é importante seguir o padrão bíblico. Para que você não venha usar o dinheiro que Deus te deu de maneira errada. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 5. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espere em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Olha que interessante. Paulo aqui não está falando de uma encrenca de duas pernas. Paulo está falando de uma mulher de Deus. Uma mulher que ora, uma mulher que intercede.
Uma mulher que busca o Senhor em oração, vida piedosa, vida no altar. Percebe o critério de Paulo? Ele começa, a que é verdadeiramente viúva e desamparada. Por quê? Porque tem gente que não é verdadeiramente viúvo e desamparado. É uma mentira ambulante. Entenderam o equilíbrio? Versículo 6. Olha o contraponto. Mas a que vive em deleites, vivendo está morta. Manda, pois, essas coisas, para que elas sejam irrepreensíveis. Olha que interessante. Aqui Paulo fala daquelas viúvas que eram de maneira desregrada. Pessoas que tinham que ser o modelo do rebanho. Paulo fala que pela prática de vida delas, elas estão mortas. Mortas como? Espiritualmente. O que Paulo fala? Olha, você vai precisar ensinar certo essas mulheres. Ele vai mostrar mais à frente. Para verdadeiramente viúva, que é uma mulher de Deus, suprimento, porque ela não tem ninguém que a socorra. Para aquela que anda desordenadamente, exortação, orientação, correção. Percebe? Veja, algumas pessoas, alguns crentes, eles têm uma dificuldade com algumas áreas. Eu não sei o que acontece. A pessoa ela começa a desenvolver uma prática tola. Uma prática desprovida de graça, uma prática desprovida de sabedoria de Deus. E quando ela vai ver, ela abre mão imediatamente dessas coisas. E acaba sustentando comportamentos errados. Acaba sustentando aquilo que não deve. Amém? Vamos lá, versículo 8. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé, e é pior que o infiel. Olha que interessante. Segunda vez que ele toca nesse assunto. Você precisa cuidar da sua família. O infiel, muitas vezes, cuida melhor da família do que aquele que se diz crente. Agora, cuidado com a idolatria de família. Eu preciso dar um celular de R$3.000 para o meu filho de 10 anos. Não, você precisa dar uma pia cheia de louça para ele te ajudar a lavar depois da janta. Percebe a idolatria familiar? Cuidado, gente, é muito fácil virar. Entendeu? É muito fácil. Já viu aquele pessoal que tem meu filho, meu mundo? Aqueles adesivos malucos. Wemberley, Shimberley, Kimberley. Nascido para vencer, com 4Y, 6W. Se alguém tem Y no nome, não fique bravo comigo. Mas já viu idolatria de filho? Hoje em dia você pega a criança passou no pré-primário. Quando ela chega em casa tem uma faixa. Joãozinho, você é demais. Foi aprovado no pré-primário. Isso é idolatria. Entendeu? Agora, o contraponto. Se você não cuida da sua família, você negou a fé. Percebe esse doce equilíbrio? E a narrativa continua, versículo 9. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido. Olha que interessante, irmãos. Expectativa de vida aqui, 45 anos de idade. Olha o padrão de Paulo, olha, porque o que acontece? Haviam listas das viúvas.
A coisa na igreja é organizada. Quando a igreja vai fazer caridade, a coisa tem que ser anotada. Tem que ser feito com critério. Então havia uma lista de viúvas que recebiam da igreja. Aquele dinheiro é um dinheiro santo. Aquele dinheiro é um dinheiro vindo do suor dos irmãos. Pessoas abriram mão do seu conforto para depositar dinheiro no gasofilácio da igreja. Tem que ser usado com responsabilidade. Então havia uma lista, mas olha o padrão como é alto. Tem que ter mais de 60 anos. Segundo, mesmo padrão dos presbíteros e diáconos. Que tenha sido esposa de um só marido. Não podia ser mulher louca, promíscua. Mulher que andava com todo mundo. Ficou viúva e fica gastando a sandália no bailão. Sabe, a rainha do vaneirão. A rainha do mambo. Entendeu? Não pode. Mulher de Deus. Como que você vai pegar dinheiro da igreja e ajudar uma viúva que todo sábado está no baile? Quer dizer, não tem dinheiro para comer, mas para gastar sandália no baile tem. Percebe o critério? Paulo aqui está mostrando tudo, é só você saber ler. O padrão é alto. Tem que ser mulher de Deus, vida consagrada. Não pode ter tido uma vida louca. Amém? Versículo 10. Tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Gente, o padrão aqui é alto. Esse padrão aqui se aproxima em parte, guardadas diferenças ao dos presbíteros e diáconos. Não era qualquer irmã aqui, era uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, que teve por prática receber os santos na sua casa, o serviço cristão, educou seus filhos na fé. Percebe como o padrão é alto? Irmãos, veja a diferença de você ir dar sopa para mendigo. Não entra aqui. Por que eu estou falando isso? Uma das últimas polêmicas da internet foi o querido pastor Marcos Rinconato, que soltou uma matéria falando, gente, quem não trabalha não coma. Tudo bem, o Marcos Rinconato às vezes é seco para falar, mas o que ele falou é bíblico. Quem não trabalha não come, só que ele teve coragem. O irmão Iago Martins, o Dois Dedos de Teologia, ele também escreveu um livro, fez uma matéria, A Máfia dos Mendigos, na qual ele se fez passar por mendigo um período de tempo. E lá ele denuncia tudo que foi feito. Eu concordo 100% com o Marcos Rinconato, concordo 100% com o Iago? Não, mas são dois homens de Deus, com uma vida de serviço ao Senhor, e que estão procurando trabalhar para a edificação da igreja. Entendeu? Então aqui o padrão é extremamente alto. Amém? Versículo 11. Deixa eu tomar um gole de água. Mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação, por haverem aniquilado a primeira fé. Qual é o caso aqui? O caso aqui é o seguinte, havia algumas viúvas mais novas, que ao se tornarem viúvas, como que elas aniquilavam sua primeira fé? Elas entravam em casamentos com incrédulos. Elas entravam nos chamados casamentos mistos. Um cristão não pode se casar com uma pessoa de outra fé. É julgo desigual, é proibido pela Bíblia. Não pode.
essas mulheres, infelizmente, ao ficarem viúvas, davam um trelelê, chutava tudo e saía correndo até de se casar com o primeiro que aparece. Irmãos, tá cheio de igreja grande que aceita namoro misto. Cuidado, isso é fora da Bíblia, tá cheio de crente que abaixa o preço. Eu já vi crente em que os filhos estavam entrando num casamento misto, e aí foi falado para eles, olha, esse relacionamento não é de Deus, porque está contrário à Bíblia. E a pessoa bateu o pé falando, não, é de Deus. Entendeu? Versículos como esse mostram que não. 1 Coríntios 6, não vos coloqueis de jugo desigual com incrédulos. A primeira ou a segunda? Vou lembrar. Entendeu? Esse texto está falando de associação de cristãos e com os ídolos, mas também está falando que relação há entre o fiel e o infiel. Então ele pode ser aplicado nisso. 1 Coríntios 7, as viúvas, se querem se casar, que se casem, contanto que seja no Senhor, com um homem cristão. Então o que Paulo está prevenindo aqui? Fala, olha, viúva mais nova, nem pensar. E as que se tornaram levianas, que negaram a fé, pior ainda. Essas, inclusive, segundo o que o apóstolo Paulo ensina, teriam que ficar de banco e não se corrigindo, ser desligadas da igreja. Entendeu? Porque é um pecado grave. Relacionamento com incrédulos é um pecado grave. Não é pouca coisa. Amém? Versículo 13. E além disso, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também tagarelas e curiosas, falando o que não convém. Olha que interessante, veja. Se tornavam fúteis, se tornavam frívolas, se tornavam mulheres que saíam de casa em casa, vivendo uma vida louca, falando que não deve. Alguns teólogos entendem que essas aqui já estavam dando ouvido aos falsos mestres. Irmãos, alguém que tem tempo de ficar indo na casa dos irmãos e falando que não deve, tem coisa errada na vida. Entendeu? Eu conheço a vida dos irmãos aqui, a grande maioria de nós, o dia tinha que ter 30 horas. Você mal tem tempo de se coçar. Quando você vai ver, acabou o dia, não fez tudo que tinha que fazer. Como que tem tempo de ficar andando de casa em casa, falando que não deve? Então, assim, cuidado, perceba, por exemplo, nós tivemos uma situação aqui na nossa igreja em que um membro saiu conversando com todos os membros da igreja, falando mal de mim e da irmã Paula. E envenenou a igreja. Na época, a igreja não tinha a mesma experiência. Mas, irmão, se vierem falar mal de você, de algum irmão, vier falar mal do pastor, fala, vamos fazer o seguinte, vamos agora falar com ele. E vamos resolver isso. Aí você vai ver o Satanás sair correndo. Entendeu? Quer envergonhar o diabo? Venha com a verdade. Eu lembro uma vez um pastor, chegaram para o pastor e falaram, pastor, estão falando... O pastor olhou para aquela irmã e falou, estão falando o quê? Eu quero saber quem, o nome, e nós vamos resolver agora essa parada. Que história é essa que estão falando? Não, tem que ter nome, tem que ter RG, tem que ter CPF. Crente não tem essa de estão falando. As coisas do Senhor são sim, sim, não, não. Então, quando você vê alguém falando que não deve, seja você um instrumento da graça de Deus, inclusive repreenda a pessoa.
Fala, ó, isso que a irmã está falando, isso que o irmão está falando é errado. Ó, eu fiquei sabendo de um caso, foi muito interessante. A pessoa saiu da nossa igreja e foi para uma outra igreja. E aí quis começar a falar mal da nossa igreja na outra igreja. Só que quando a pessoa foi falar mal, tinha um ex-membro da nossa igreja do lado. E esse ex-membro interrompeu a conversa e falou, olha, isso que você está falando é mentira. Porque eu congreguei lá. E eles, inclusive, eram melhores do que aqui. E eram mais firmes do que aqui. Então isso que você está falando não procede. Eu nunca vi isso acontecer. Mas não é providência de Deus? A pessoa não viu, a outra estava atrás. Entendeu? E veja, se tem alguma dúvida, procura o pastor e fala, pastor, irmão, lembra que Jesus ensinou, se o teu irmão pecar contra ti, vai conversar você e ele. Se arrepender, ganhar seu irmão. Então essa questão dessas mulheres aqui, destruidoras de igreja. Existem igrejas que a fofoca ferve. É inadmissível, não pode permitir, não se envolva em fofocas. Pule fora disso. É brecha. É encrenca. É sangue inocente sendo derramado. É reputação sendo assassinada. Cuidado. Amém? E continuando, Paulo começa a dar o padrão, versículo 14. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa, e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. Olha a prova do que eu falei, de que é pecado grave. Dentro do próprio texto, quem são essas mulheres? As mulheres que entraram em casamento omisso, as mulheres que entraram numa vida dissoluta, as mulheres que andaram de casa em casa falando que não deve. O que a pessoa está fazendo? Está indo após Satanás. Já pensou? Irmã Aida, irmã Luísa, irmã Sibila e a irmã que está indo atrás de Satanás. Percebe? Cuidado. As nossas práticas mostram a quem nós servimos de verdade. Se é o Deus Altíssimo, se é o Deus do nosso ventre, ou se é o Deus desse século que cega o entendimento das pessoas, o diabo, Satanás. Cuidado. Entendeu? Essa turma aqui já estava perdido. Olha que sério. E aí, o 16. Deixa eu falar mais uma questão. A questão de casamento gerar filhos. O que acontece? Nós temos que entender que a maternidade e a paternidade, da mesma maneira que o trabalho, moldam o nosso caráter. São ferramentas usadas por Deus para a transformação da nossa vida. Pode ver, até você ser pai, até você ser mãe, você era muito mais egoísta. Um dos aspectos, um dos maiores exemplos que tem do amor de Deus pelo seu povo é o amor de um pai, é o amor de uma mãe. O que Paulo está falando aqui? Irmã, vive uma vida regrada, vive uma vida em Cristo, começa a buscar o Senhor, se case, tenha seus filhos, seja feliz. Vive essa experiência familiar. Cuide daqueles que o Senhor der para você cuidar. Outro dia eu estava vendo uma reportagem, é muito interessante, veja. Nós somos aqueles que defendem que na questão de direitos sociais não existe diferença entre homem e mulher. Inclusive no Evangelho não existe nem macho nem fêmea, nem grego nem judeu, nem livre nem escravo.
Todos são importantes. Agora, feminismo é uma distorção. O ativismo feminista é uma distorção. Mas olha que curioso. Outro dia eu vi uma grande escritora feminista, um ícone, já idosa, com 70 anos, falando que o maior erro da vida dela foi não ter se casado, não ter tido filhos. E que se ela pudesse voltar hoje, ela iria fazer isso. Por quê? Porque, gente, irmãos, existe um combate contra o casamento. Existe uma mentira querendo dizer que criar filho é muito difícil. Entendeu? Toma tempo, mas irmãos, olha, eu criei 3 sem grana. Sem grana. Entendeu? Nunca faltou nada, meus filhos só andavam com roupa de shopping. Entendeu? Porque Deus, na sua bondade, forneceu todas as coisas. Quando eu não tinha dinheiro para comprar antibiótico, Deus forneceu, a prefeitura deu. Nunca faltou. Entendeu? Então, um dos padrões cristãos é constituir família. Entendeu? Um homem e uma mulher unidos em amor e a sua descendência. Servindo a Cristo. Amém? Versículo 16. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as, e não se sobrecarregue a igreja, para que possa sustentar as que deveras são viúvas. Olha que interessante, dentro do capítulo, Paulo repete. Se alguém tem viúva, você sustenta. Se alguém tem idosos, você sustenta, para que não seja pesado para a igreja. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado para não sermos pesados para a igreja. O suprimento da igreja, ele tem que ser algo pontual, ele tem que ser algo temporário. Agora, é lógico, no caso das viúvas aqui, elas não tinham como viver. Não tinha quem sustentasse, não podia pôr fora, por isso que tinha lista. Mas assim, alguém que está o tempo todo, 4 anos vivendo a igreja, tem coisa errada. Nunca conseguiu um trabalho. O marido e a esposa, para cada um ganhar um salário mínimo, e no mínimo colocar o arroz e feijão na mesa. 4 anos. Tem coisa errada. Irmãos, uma vez eu fiz um trabalho social. O Fórum de Pinhais liberou 200 cestas básicas, aquelas cestas que são dadas como pagamento de pena alternativa. E eles, na época, procuraram a comunidade cristã de Curitiba e pediram auxílio. Aí nós, que fazíamos o trabalho aqui em Pinhais, saímos cadastrando as famílias para receber essa cesta. Irmão, quando você fala em cesta básica, a turma só falta vender a alma para o diabo. Só falta furar o dedo e falar onde é que eu assino aí, mano. Entendeu? A turma fica maluco. Fica tudo doido. Por causa de uma cesta básica. Para depois ir gastar dinheiro no boteco com cerveja, com cigarro, com coisa errada. Entendeu? Então assim, nós não podemos ser pesados para a igreja. É papel da igreja ajudar? Sim. Mas é papel do crente orar a Deus para ter o recurso, para ele poder abençoar os outros, para ele ser canal de bênçãos para os outros. Ah, pastor, base bíblica, mas bem-aventurado é dar do que receber. Amém? Vamos a algumas aplicações básicas. Olha que interessante. Essa é uma aplicação histórica. Éfeso era conhecida como a cidade dos mendigos. Olha que interessante. Paulo nem cita. Os mendigos não são citados em nenhum texto bíblico que fala de Éfeso. Isso é uma base histórica forte. Isso é uma coisa que não é ensinado para os crentes, deveria ser ensinado. Entendeu? Porque existe uma idolatria
Eu já vi gente falar, para mim essa pessoa espiritual, ela vai correr à noite e vai dar sopa para mendigo. Não tem isso na Bíblia. Éfeso era a capital dos mendigos. Havia o templo de Diana, a grande Diana dos Efésios, aquele demônio adorado através de um ídolo. Na beira do templo, os mendigos se apinhavam. Entendeu? E você não vê ser citado uma linha. Que mais que eu marquei? Gente, regra clara para o uso do dinheiro da igreja. Tudo transparente, tudo claro. Por isso que eu oriento, irmãos, se for ajudar alguém, vem falar conosco. Nós podemos até auxiliar. Às vezes, por exemplo, chegou uma cesta básica. Você pode ajudar com uma outra coisa. Não é que nós queremos delimitar o que vai ser ajudado, não é isso, mas queremos dar um padrão bíblico. Porque os textos mostram a responsabilidade. Entendeu? Então, quer ajudar alguma família, boa coisa está fazendo, mas faça de maneira bíblica. Faça com critério. Às vezes a maior ajuda que você vai dar para uma família é encaixar um curso para o filho, onde o filho vai desenvolver uma profissão e vai ter um emprego. Às vezes a melhor maneira de se ajudar a família, às vezes o irmão trabalha com artes manuais e você ajuda a comprar uma ferramenta na qual ele vai com a sua dignidade poder. Nós já fizemos isso aqui, lembra? Que tinha uma pessoa que mexia com cabeleireiro, foi dado máquina, foi dado tudo para a pessoa, choveu oferta, e a pessoa pôde ir lá trabalhar com dignidade. Que é melhor dignidade que isso? Você não dá o peixe, você pega a vara e ensina a pescar. Porque sem vara ninguém pega peixe. Amém? Que mais? Prioridade são os da igreja. E é um ato cristão cuidar da família e cuidar dos idosos. Que o Senhor venha nos orientar nessa área tão importante e que Ele venha com os recursos e que venha com a fidelidade necessária para o uso desses recursos. Amém? Vamos orar?